Sem dar detalhes, né, sem spoilers, o trailer é meio que um estelionato ali, porque o trailer mostra muitas imagens relacionadas a aliens, né, da abdução e etc. E aí muitas pessoas foram para o cinema achando que seria de fato 99% do filme falando de aliens e 1% falando das perseguições e tal. Uma coisa que eu achei muito repetitivo, e aparece nos trailers isso, é que tem muita cena de perseguição, né? É muito massivo, é muito repetitivo as cenas de perseguição. Não é algo comum nos filmes do Spielberg, né? Para quem está acostumado, por exemplo, com Contatos Imediatos de Terceiro Grau, né? A própria série que ele foi produtor executivo, que é a Taken, que fala também de aliens, né? Ou Guerra dos Mundos e tal, que aí já é um pouco mais ação, mais focada justamente nos aliens em si. Isso deixa um pouco a desejar e desaponta um pouco, e tem relação ao trailer. Uma coisa que dá para elogiar é a quantidade de marketing, né, que o Spielberg fez desse filme. O filme estava em todo lugar, todo mundo só falava disso. Tinha um marketing específico para cada país. Então, por exemplo, o Brasil teve um marketing específico e isso atraiu, e o filme está dando 100 milhões, mais do que esperaram, né? Acho que preveram, já deu 100 milhões de dólares na abertura. Lembrando que o filme gastou cerca de 200 milhões de dólares, 180 milhões de dólares aí. Então já estão na metade do caminho para pagar o filme, né? E aí tem uma questão também religiosa forte no filme, mas ao mesmo tempo rasa. Eu achei que iam dar mais profundidade nessa discussão religiosa. Vocês veem ali pelo trailer que o foco é justamente na religião católica, né? Achei que ia ter uma discussão maior até com outras religiões, etc., durante o filme. E isso decepcionou um pouco também, né? E depois a gente comenta mais profundamente em relação a essa discussão religiosa que aconteceu ali. Senti falta também de outros fenômenos serem abordados. Grande parte do que a gente conhece desse assunto, o Spielberg deixou de lado. Talvez porque, se a gente olha esse filme, me parece muito, quando eu vejo ele, um filme que de fato é uma peça importante na revelação, é um filme para preparar talvez as pessoas, né? Se ele coloca muita informação ali que é negativa e que a gente vê no fenômeno, aquelas abduções horrorosas, que o pessoal quase é torturado, né, etc., que sofre abusos. Se colocasse muita coisa nesse sentido, acho que o pessoal ia ficar bem assustado e falar, pô, se a revelação é assim, talvez eu não queira essa revelação. E o filme, como eu falei, não é um filme para falar de aliens, o filme é para falar como é o drama humano em relação à revelação. Esse que é o foco do filme. Então, o filme roda 90% nisso, nesse drama humano em relação à revelação de que não estamos sozinhos. E esse é um dos pontos que as pessoas podem ter ficado um pouco decepcionadas no cinema. Algumas aí, depois de falar nisso, algumas até dormiram, né? E depois a gente vai poder Pois é, Rony, comentar um pouco sobre isso aí. Rony, você está falando com uma pessoa que aconteceu exatamente isso, cara. Ele tá dando a indireta, hein? Tá dando indireta. Ele deu indireta, ele deu indireta. Aconteceu o seguinte, eu fui ontem, às 11h30, no cinema, estava morrendo de sono e, segundo vocês, eu dormi na parte mais importante, então eu vou querer saber na parte final dos spoilers o que eu perdi nessa parte. Mas o que eu achei do que eu vi? Porque eu vi tudo isso daí que você falou, Rony e Daniel. Cara, sendo o filme do Spielberg, eu esperava algo muito mais magnífico, algo muito mais grandioso, um espetáculo visual. E o que a gente vê é um filme um pouco mais cru, né? Essa coisa da trabalhar muito em cima dos personagens, perseguição. E realmente a perseguição tem uma hora que enche o saco, cara. É muita perseguição, muita coisa. Eu acho que isso ficou meio maçante e acabou chegou a um ponto do filme e você fala, tá, e quando vão tratar dos aliens? Quando vão tratar dessa questão? Aí você começa a já pensar, putz, não vai ser tão profundo quanto eu imaginei. Eu imaginei que ia ser uma coisa mais parecida com Contatos Imediatos do Terceiro Grau, como se aquele filme acabasse lá e a gente visse o depois do Contatos Imediatos do Terceiro Grau, o que aconteceu depois daquele primeiro contato com aquela nave e tudo mais. Ou então, no filme A Chegada, que o filme todo é sobre essa questão de quem vai falar com os alienígenas, como a gente resolve a questão da linguagem, como que quem são esses caras, por que eles apareceram, e não foi para essa linha. Eu acho que, claro, é uma opção do Spielberg, mas o trailer realmente engana a gente achando que é sobre os aliens, é sobre esse primeiro contato, sobre a revelação, e fica meio apressado, fica tudo pro final, que é a parte que eu acordei e que realmente falei, nossa, agora o filme ficou interessante, aí acaba o filme. Não é isso, Daniel?
Não, você teve essa experiência porque você dormiu, né? Que você dormiu, quando você acordou, acabou o filme, né? Foi um pouco diferente. Mas é exatamente isso, Vilela. Eu tava até pensando aqui, você falou do filme A Chegada, e eu tava imaginando que acho que o Vilela gostou da Chegada porque os alienígenas se comunicam através de uma espécie de desenhos, né? Eles fazem alguns desenhos ali. Você que é dessa parte de desenho, isso deve ter te pego ali de jeito ali, deve ter te fisgado, né? Sabe qual é a referência que eles usaram? O Ouroboros, né? Da cobra que come o próprio rabo, né? Porque a linguagem dos alienígenas, ela não tinha começo, meio e fim. Eles se comunicavam de uma forma onde o tempo não existia, né? Tudo era constante, né? E os seres humanos não estão acostumados com essa coisa de o passado, o presente e o futuro não estarem demarcados dessa forma, né? E por isso que era um círculo fechado sempre, né? A linguagem deles. Eram vários círculos. Eles botaram a imagem aí. É sobre isso. Exatamente. Eram vários desses círculos, ela começa a estudar essas ramificações dos círculos, que aí é isso que fazia a diferença do que estava sendo falado, né? E nesse filme não existe isso, né? Eu achei até que o drama humano, ele é até suplantado pelo drama... os alienígenas são colocados até de uma forma, como os caras maltrataram os primeiros alienígenas que fizeram contato com a gente, né? Os personagens até fecham a imagem para não ver o alienígena gritando, né? Ao contrário, a gente fazendo experiências neles, né? Sei lá. Foi mais nesse sentido, né? Ô Vilela, já que você citou o Ouroboros, que é a serpente que morde seu próprio rabo, né? E às vezes ela aparece até com a simbologia do símbolo do infinito, como se fosse um 8 deitado. Explica, de onde aparece, de onde vem esse Ouroboros? É de alguma cultura, alguma religião? Se o Homer puder achar essa imagem da cobra mordendo o próprio rabo, né? Então, ela aparece em vários livros, vários escritos, né? Então, o Ouroboros ele tem uma conexão muito forte aqui também com os Incas e os Maias, né, com toda essa simbologia mexicana, né, que a gente conhece. Inclusive, na abertura da Copa houve algumas referências ao Quetzalcóatl, que é a serpente de penas voadora, né, que também tem esse conceito de morder o próprio rabo. Lembra um pouco, Vilela, inclusive eu olhando ali o desenho da Chegada, lembrei daquela tipografia esqueci o nome do deus grego ali, do deus egípcio, do deus indiano, vou falar agora, que é o deus da destruição, Shiva. É o Shiva Nataraja, né, que ele aparece dentro de um círculo, né? Então, o Ouroboros ele vai representar a cobra que come o seu próprio rabo, com a ideia de a união entre Eros e Thanatos, né? O princípio da construção, o princípio da destruição, a vida que vem pela morte, né? O sucessivo ciclo da vida e da morte, da destruição e da reconstrução, que é representado também por Shiva, né? Shiva também conforme Oppenheimer celebrizou, né? Isso aparece no filme do Christopher Nolan, Shiva é o destruidor de mundos. Então ele vem em cada ciclo ali trazendo essa reconstrução, né? Isso tem a ver dentro do calendário indiano com Kali Yuga, né? Que é a era de Kali, que a Kali é a esposa de Shiva, que vem trazer essa destruição e a reconstrução. Agora, Vilela, o que é interessante, eu não sei se a galera já comentou essa semana isso aqui no Inteligência Limitada, mas a gente teve a morte do cantor, né, o Oliver Tree, que faleceu aqui no Brasil num acidente de helicóptero, né? E já que você... Pois vamos falar sobre isso. A gente falou um pouco ontem no jornal, mas bizarro, né, cara? O que você tem para contar? Quais são as ligações? O que é muito estranho é que em vários clipes dele, como no clipe Hurt e no clipe Flowers, existe cenas em que ele morre e junto com carros pegando fogo, né? Ele tinha uma obsessão por representar nos clipes a própria morte, falar sobre a própria morte. Inclusive nesse clipe Hurt ele fala: eu vendi minha alma, meu dia vai chegar, alguma coisa assim. É bem tenebrosa a letra, né? E aí você vê as imagens de carros pegando fogo e ele morto junto com o carro ali. E os helicópteros colidiram lá no Recreio dos Bandeirantes e caíram em cima de uma concessionária de carros elétricos e os carros pegaram fogo. Então foi uma coincidência tenebrosa. E nesse clipe ele aparece crucificado. Eu mandei a imagem pro Homer, não sei se você consegue jogar, Homer, mandei no WhatsApp. Ele aparece num determinado trecho crucificado no guidão de uma scooter, porque ele era competidor de scooter, e uma vez ele estava na competição descendo a rampa, a rodinha do scooter
bateu numa pedra e ele capotou, quebrou os 2 pulsos, teve concussão e tal. Isso foi um ponto muito importante ali na carreira dele, que foi a época que ele teve que parar de competir, né, de competição de scooter, ele ficou em casa e ele começou a compor músicas, né, e ele migrou para a parte musical a partir disso. E aí, nessa cena, que ele aparece crucificado ali no guidão do scooter, atrás dele aparece um Ouroboros, né? E é muito curioso porque ele era norte-americano e o clipe foi gravado na Ucrânia, né? Então ele achou um Ouroboros ali, ou produziram uma imagem do Ouroboros ali que tem a ver com esse negócio de morte e ressurreição, né? E se reinventar num novo personagem. Então, assim, são coincidências estranhas aí desse mundo da indústria fonográfica, né? Então, voltando para o filme, outra coisa interessante que a gente vê no filme é que... o pessoal colocou a imagem ali. Não sei se você consegue ver, Vilela. Você tá vendo? Tô vendo sim. Tô vendo. Tá vendo que ele tá crucificado ali com um prego na mão e atrás, numa ponte ali, tem o desenho da serpente acima da cabeça dele ali. Cara. Exatamente o Ouroboros que o Homer colocou. Então, eu só citei isso por causa da coincidência que você citou o Ouroboros e eu tava falando sobre essa imagem essa semana, né? Foi um negócio que chocou o mundo. E aí tem várias histórias, né, Vilela? Ele estava em litígio com a sua gravadora, Atlantic Records, né? E aí existe uma recorrência de vários cantores que, logo depois de começarem a ter briga com a gravadora, apareceram mortos, o avião caiu, o helicóptero caiu. Então, são coisas estranhas, né? E num dos clipes dele, que é o clipe Flowers, ele aparece também entre 2 helicópteros, né? Tem uma escada, ele sobe essa escada ali, fica no meio dos 2 helicópteros e isso é estranho porque o último clipe que ele divulgou tem toda uma simbologia de aeronaves, ele aparece vestido de comandante, assim, de piloto de avião, né? E ele no meio de 2 helicópteros, né? Então, são coincidências sinistras e macabras, né? Que não são tão estranhas. Eu me lembro do Christopher Reeve, né, que fazia o Superman. Não sei se você lembra, Vilela, que ele fez um filme em que ele era um cadeirante. Cara, é mesmo. Você lembra? Aí pouco tempo depois ele cai numa competição de cavalo e fica paraplégico também, ou tetraplégico.